Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 33 até o final deste capítulo. Atos 5, 33, do 33 em diante, diz assim: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra, vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém, amém. Vamos orar? Pedir ao presbítero André que nos eleve a Deus em oração nesse instante, pedindo ao Senhor a sua graça sobre nós. Queremos ouvir agora a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Grande e eterno Deus, graças te damos, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede de chegar aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra, para te louvar, de entoar cânticos de louvores, porque só tu é merecedor, Pai amado. Recebe esse culto, Pai, e nós, como menores, como pecadores que somos, precisamos, Pai amado, ouvir a tua palavra, aquela palavra que nos traz o arrependimento, o entendimento, Pai amado. Que o Senhor possa mudar e transformar as vidas hoje à noite, através do teu servo, pastor Digleito, que trará a palavra. Obrigado, Pai, porque temos a liberdade de chegarmos aqui e de reconhecer o teu santorio em nossas vidas. É por causa do sangue do Senhor Jesus que fomos lavados e remidos. Amém. E é por isso que estamos aqui hoje, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, durante todo este mês, na Igreja Presbiteriana do Brasil, em todas as igrejas, praticamente, nós estamos ou comemorando, ou refletindo, ou falando, ou pensando sobre missões. A escolha do mês não é aleatória. Em agosto, 12 de agosto de 1859, que Simonton, missionário, chega ao Brasil. Ele é vamos dizer assim, o pioneiro da igreja presbiteriana. Depois, muitos outros também missionários aqui vieram. No domingo passado, o presbítero Jorge esteve aqui pregando um panorama sobre a vida do apóstolo Paulo, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, talvez aquela que a gente possa até chamar de quarta viagem, né? Indo finalmente a Roma. E podemos ver então o evangelho permeando várias classes sociais, na realidade todas as classes sociais, das pessoas mais humildes ao palácio, não é, de Nero, das pessoas mais simples à corte de grandes impérios, e assim a história da igreja cristã, ela se desenvolveu. E hoje, refletindo, né, sobre essa perspectiva missionária, o livro de Atos é
é um relato histórico fantástico a respeito de muitas histórias verdadeiras que aconteceu nesse momento em que a igreja avança, nesse momento em que a igreja cresce. Eu queria meditar um pouco a respeito desse episódio, que aqui alguns apóstolos do Senhor Jesus experimentam. Aqui, na realidade, nós nos deparamos com o dia a dia, com o cotidiano do missionário. Eu fico, às vezes, imaginando, nós estamos aí há 162 anos da chegada de Simonton. A história da igreja presbiteriana é uma história muito rica e, às vezes, nós, assim, romantizamos, né, essa história. Floreamos no bom sentido essa história. Mas, às vezes, eu fico a imaginar, e vai aqui até uma sugestão de leitura, para que os irmãos leiam o diário de Simonton, algumas descrições que ele faz. Simonton era um homem como outro qualquer. E eu imagino a sua chegada aqui, as dificuldades que aquele homem enfrentou. Muito novo, saindo da sua terra, da sua parentela, era de uma família de posses, de condição, vem ao Brasil, uma terra totalmente estranha a ele, um idioma totalmente estranho, uma viagem extremamente difícil e perigosa. Não era hoje, né? Botava lá avião, primeira classe. Não, era marítimo mesmo, algumas semanas, alguns dias, singrando os mares, né? Sendo ali muitas vezes estando suscetíveis a tempestades, a situações adversas. Aqui ele chega, encontra um outro missionário, também de origem presbiteriana, mas que organiza a igreja fluminense, que depois se torna a igreja congregacional. Calley, já vindo de um momento muito difícil, de uma perseguição muito forte na Ilha da Madeira, em Portugal. Então estava aqui amedrontado. Ele e Simonton, inclusive, divergem na abordagem que deveriam fazer. Robert Calley, ele trabalha mais, não é, com os imigrantes que aqui estavam. Simonton não, Simonton queria expandir a igreja, queria pregar para os brasileiros. Império, aí via uma religião oficial, não se existia a liberdade que nós temos hoje da pregação do Evangelho. As igrejas poderiam até serem construídas, mas para uso específico daqueles que já eram crentes, sem cara de igreja. É por isso que até hoje as igrejas evangélicas têm dificuldade com a construção que pareça de fato igreja, né? Alguns remetem até a ideia, isso é de igreja católica, igreja isso. Não, é porque nós fomos proibidos, os evangélicos aqui no Brasil, de construir igrejas com cara de igreja, com sino, com torre. Eu estou falando com cara de igreja do ponto de vista arquitetônico. Mas Simonton desbrava tudo isso, mas o seu sofrimento não foi pouco, irmãos. Depois de um período aqui, regressa aos Estados Unidos, encontra sua esposa, casa, de volta ao Brasil. Ela tem a filhinha do casal e morre. Então ele fica viúvo, muito novo, tendo que dar conta de toda a sua missão aqui no Brasil, com a filhinha para criar, né? O seu cunhado, sua irmã é quem termina cuidando da sua filhinha, missionários aqui no Brasil também. Depois, alguns anos depois, não muitos, morre de febre amarela. Então, não tenho dúvida do sofrimento, sem romantismo dele e de tantos outros missionários que por aqui aportaram. De tantos missionários que estão espalhados hoje, pleno século XXI, espalhados pelo mundo afora, também sofrendo perseguição, também sofrendo privações. Meus irmãos, não foi diferente na origem de tudo da igreja cristã. Na realidade, se tem algo que nos assemelha a Cristo, muito mais do que a prosperidade é o sofrimento. O próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, sofreu com morte de cruz, sofreu a perseguição, sofreu as humilhações, todos os apóstolos sofreram martírios, perseguições. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, vai inclusive narrar alguns dos sofrimentos que ele experimentou na sua vida, e não é diferente aqui nesse episódio que nós estamos lendo.
De forma que esse episódio nos mostra o que é a vida cristã. Muito mais do que a vida missionária, principalmente a vida missionária, porque eu entendo que os missionários são aqueles que estão no front, na linha de frente, são aqueles que estão pagando o preço de uma forma muito mais eficaz, mas todos nós precisamos ter a concepção, a consciência na nossa mente de que também somos missionários. Eu sou de uma geração que foi ensinada na igreja, ainda criancinha, no departamento infantil, a cantar a música de que eu sou um missionáriozinho para falar de Cristo aos meus companheirinhos. Porque essa era a visão que nós empregávamos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Porque essa é a visão do próprio Senhor Jesus para a igreja. Nós somos sal e luz no mundo. Nós somos aqui peregrinos. Nós não somos efetivamente desse mundo, mas nós estamos nesse mundo e nos compete. E aí, quando nós falamos de missão, nós estamos falando daquilo que Deus outorgou à igreja. A missão da igreja não é uma invenção minha, não é uma invenção nossa. Na realidade, quando nós vamos trabalhar, não é, a ideia de visão, a ideia de missão, nós não podemos fazer nada mais do que sistematizar aquilo que a palavra de Deus já estabeleceu para a gente. Não é a igreja que cria a sua missão. Não sou eu que crio a missão da igreja. A missão da igreja já foi dada por Deus. Ela se apresenta sobre vários aspectos, e um deles é esse aspecto da propagação do Evangelho. É exatamente isso que os apóstolos estão fazendo. É exatamente esse o contexto. Eu convido você a voltar um pouquinho aí para o início do capítulo 5. A igreja está nascendo. Lembra, irmãos, eles tinham tudo em comum. Na realidade, inclusive, esse capítulo 5 aqui já se refere àquele episódio de Ananias e Safira, um problema que existiu na igreja, né? Pessoas dentro da própria igreja mentindo. Talvez Ananias e Safira, por estarem vendo aquele movimento onde eles tinham tudo em comum, conforme diz Atos capítulo 2, eles vendiam as suas propriedades, distribuíam os bens, à medida que as pessoas tinham necessidade. Ananias e Safira, talvez para se sentir aceito naquele contexto, fazem o mesmo, mas eles mentem o valor da propriedade. E o texto é muito claro. Quando abordados, quando questionados, o apóstolo Pedro, né, diz, olha, vocês mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. A quem vocês querem enganar? De certa forma, eu já faço um link dessa fala do apóstolo Pedro com o parecer de Gamaliel, um grande líder judaico, nesse texto que nós lemos. Quando Gamaliel diz, olha, se essa obra é de homens, ela vai perecer. Se é de Deus, ela vai permanecer. Uma pergunta rápida, permaneceu? Quantos anos depois do parecer de Gamaliel, nós ainda temos a igreja? Continua sendo perseguida? Teudas, nunca nem vi, não sei quem é. Judas, provavelmente esse Judas aqui é um personagem que Flávio Josefo faz referência. É possível que seja ele. Um judeu que fez um levante nesse período aqui contra os altos impostos. Não é de hoje não, viu, irmãos? Que existem levantes sociais, né? Levantes revolucionários, tentando, não é, subverter a ordem existente, mas que no próprio parecer de Gamaliel era uma obra de homens. Se a gente pegar só a época do cristianismo para cá, quantos homens se levantaram? Quantas revoluções foram feitas? Quantos impérios surgiram e quantos impérios foram destruídos? Será que a salvação do mundo, de fato, era a Revolução Francesa? 1789. Confere, Jorge, me ajuda aí na data. Será que é o finalzinho do século XVIII? Interessante que aquela revolução que pregava, então, agora, finalmente, a salvação do mundo, numa perspectiva em que se colocava o homem e os direitos humanos como sendo, vamos dizer assim, a grande salvação da humanidade, logo depois cai na mão de quem? Napoleão Bonaparte, não é? É uma revolução que, infelizmente, afasta a figura e a pessoa de Deus.
Diferente naquela mesma época, 2, 3 anos de diferença, da Revolução Americana, que diferente da Revolução Francesa, tinha Deus como sendo o personagem fundamental. E nós vemos uma avançando, progredindo, dando certo, e a outra sendo destruída. Porque a coisa é assim, se é de Deus, prospera. Se é ação meramente humana, acaba. Porque no dia que o homem morre, acaba tudo isso. Não existem imortais nessa perspectiva. Por mais que o homem queira que exista, mas não existem. A obra que de fato transpassa, não é, histórias, épocas, tempos, culturas, etnias, é a obra de Deus. Então o parecer de Gamaliel mostra que de fato aqueles homens estavam servindo a Deus. Capítulo 5, lá no início, é isso que Pedro diz, olha, vocês estão mentindo a Deus, essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, nós somos cristãos, ou seja, nós vivemos para Cristo. Cristo é a razão da nossa vida. Eles vão então trabalhando essas questões, não é? Os sinais, os prodígios, os milagres vão acompanhando os apóstolos, como forma da autenticação do seu ministério, da sua pregação, porque Deus havia prometido que o poder do Espírito Santo de Deus estaria presente na vida daqueles que servem a Deus. E eles seguiam testemunhando da verdade, e eles seguiam realizando prodígios e sinais, porque essa é a vida cristã. Eu convido os irmãos para que aqueles que gostam de ler sobre a história de personagens, de missionários, leiam um pouco a respeito do reverendo Ronaldo Lidório, pastor da nossa igreja. Leia o livro sobre a história dele ali entre os concombas, para vermos como Deus age, os milagres, os prodígios, os sinais continuam sendo realizados na obra missionária. Ele foi envenenado e não morreu no alimento que ele iria comer. Na realidade, seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, olha, se isso acontecer com vocês, vocês não vão morrer, porque, meus amados irmãos, a vida cristã, eu queria que nós atentássemos para isso. Preste atenção, a vida cristã ela é vivida embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Os missionários estão espalhados pela face da terra embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Você pode testemunhar lá na sua faculdade embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Você pode falar com aquela pessoa que entrou no elevador do seu prédio a respeito de Cristo e do amor de Cristo. Dispensando um pouco, está chovendo, né? Ou tá, que calor, nossa. Hoje até isso acabou por conta da pandemia, às vezes não está nem misturando mais. Mas no contato que você tem com essas pessoas, você pode falar do amor de Cristo e saiba que se você fizer isso, você e eu, nós estamos fazendo isso embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. E meus amados irmãos, quem age embaixo do poder do Espírito Santo de Deus não pode ser contido, não pode ser destruído. Nós seremos perseguidos. Nós haveremos de sofrer privações nessa vida. Me parece, ensaia-se um movimento no Brasil contrário à fé cristã. Em alguns pontos já se mostrando de forma explícita em alguns segmentos da nossa sociedade. Se a obra for de homens, vai acabar. Se a obra for de Deus, não há quem possa. Não há quem possa deter. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina: as portas do inferno não haverão de prevalecer sobre a vida da igreja. Infelizmente, muitos ficam pelo caminho. Isso é verdade. A fé de muitos está sendo testada. A fé de muitos está sendo provada. Os irmãos lembram da mensagem do presbítero Jorge, na semana passada. Tem uns que vão ali por outros interesses e não aguentam e não suportam. Mas quando nós estamos em plena sintonia com a vontade de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus age no nosso coração. E não somos nós que aguentamos. É Deus agindo na nossa vida. É Deus nos fazendo suportar. E eu queria
fazer menção a algumas características desses servos de Deus, missionários, apóstolos, servos do Senhor, que estão experimentando aqui essa dificuldade, essas lutas, essa perseguição, mas dizer que essas características deles não são características apenas inerentes aos missionários, são características que devem existir na vida de todo e qualquer cristão. Resgatando a ideia de que todos nós somos missionários. Resgatando uma ideia difundida muito na Reforma Protestante do sacerdócio universal dos crentes. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de falar do amor de Cristo. Mas, pastor, e quando vier as dificuldades, ou vierem as dificuldades? E quando existirem as perseguições? Veja, vamos voltar ao texto. Meus amados irmãos, o texto diz aqui que os fariseus, na realidade os saduceus, né, os líderes ali do Sinédrio, tinha saduceu, tinha fariseu, tinha outras categorias ou grupos religiosos e políticos, estavam enfurecidos. Na realidade, eles foram presos aqui pelo crime de opinião. Eles foram presos porque eles estavam pregando a Cristo. Eles foram presos porque eles pregavam Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na possibilidade da ressurreição. Então os homens que tinham poder naquele conselho, naquele sinédrio, estavam sendo afrontados pela pregação, pela opinião, pelo ensino dos apóstolos. E aquele ensino estava alcançando as mentes, e aquele ensino estava alcançando corações, e pessoas estavam sendo transformadas, e a cada dia mais cristãos estavam sendo alcançados pela mensagem do Evangelho. Volta um pouquinho atrás, lembra-se do discurso de Pedro, quantos mil batizados? 3.000 batizados. Veja, a obra que não é humana, a obra que é de Deus estava crescendo, estava avançando. Pensemos, por exemplo, no apóstolo Paulo, que não se restringe a Jerusalém, mas começa a levar a mensagem do Evangelho a todo o Império Romano. Cidades mais distantes, cidades importantes. E essa mensagem vai crescendo. É impressionante, não é, irmãos? Impressionante porque às vezes a gente não consegue nem mapear como é que essa mensagem chegou ali. Ela chegou em Roma. Quem levou essa mensagem para Roma? Não é? Ela chegou em determinado lugar. Quem levou essa mensagem foi alguém que por ali passou. Lembra daquela história que eu contei, inclusive do reverendo Ronaldo Lidório, quando chega numa tribo contada, não é, como não alcançado, uma tribo que nunca tinha ouvido falar da mensagem do Evangelho, e lá encontrou o seu João. Lembra dessa história que eu contei? Morando num flutuador, numa barraquinha de um cômodo só. Ele, a sua esposa e filhos, membro da Assembleia de Deus, ali de uma cidade da região amazônica, não lembro agora o nome da cidade, mas que ouvindo a palavra decidiu, juntamente com a sua esposa, ir pregar o Evangelho. E ali, através do escambo, né, através do contato com aqueles índios, ele fixa-se naquele lugar. Quando o reverendo Ronaldo chega ali para mapear, para fazer um estudo de área, já existiam várias igrejas formadas. Como é que a gente vai mapear isso? O seu João, um homem simples, que não tinha curso de teologia, mas que estava agindo embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Não esqueça disso. Nós agimos embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que nós aprendemos aqui com os discípulos, com os apóstolos, algumas características. Veja, eles são aprisionados, não é? O texto diz no verso 33 que queriam matá-los. Na realidade, se vocês lerem o capítulo anterior, eles tinham sido presos. De uma forma miraculosa, Deus os liberta, né? As portas da cadeia se abrem, ele sai. Depois as pessoas que os prenderam chegaram lá, estava tudo fechadinho de novo, tudo ok, não tinha mais ninguém lá, eles ficaram atônitos, como é que isso aconteceu? E aí chegou e disse, olha, não tem aquele pessoal que a gente prendeu e que não está mais na cadeia, eles estão ensinando de novo na sinagoga, prende de novo. É por isso que eles estavam enfurecidos, porque eles já tinham dado a ordem, vocês não vão pregar.
E ele já tinha ouvido a resposta: nós não podemos deixar de pregar, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, meus amados irmãos, você dizer isso para uma grande autoridade, né, de um grande conselho que regia aquele momento, é uma afronta terrível. Ousa levantar a sua voz hoje para alguma autoridade civil constituída no nosso país, civil, militar, seja ela qual for. É uma afronta. Eles estavam enfurecidos: prende de novo, pega de novo essa turma. Mas o que é que eles estão falando? Eles estão pregando o evangelho. Eles foram levados ao Sinédrio. Nesse momento, Gamaliel, um homem sábio, foi professor do apóstolo Paulo. Ele dá um parecer, era aquela voz que todos ouviam: olha, a população está do lado deles. Eu fico até fazendo um paralelo hoje. Como seria prudente para muitas autoridades compreenderem alguns conselhos, né, que nós encontramos na palavra de Deus. Olha, a população está do lado deles. Se é de Deus, vai continuar. Se não é, deixa esse negócio para lá. Não vale a pena o desgaste. Ele cita 2 exemplos, Teudas e Judas. Morreram. Depois que morreram, acabou. Porque eram obras centradas nos homens. Não vai para frente. E aí o texto diz, então, que eles foram açoitados. Não é? Deixa eu ver se eu acho aqui o verso. Eles apanharam. Provavelmente o texto se refere aqui ao açoite da quarentena. É o mesmo açoite descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o texto que eu citei. Eu acho que foi 11 ou 9, não lembro agora qual eu citei, mas é o 11, onde o apóstolo Paulo fala de algumas dificuldades que ele enfrentou no seu ministério. Uma delas foi ter sido açoitado. Essa quarentena de açoite estava lá na lei de Deus. Não é? Deuteronômio capítulo 25, 3, a gente vai encontrar uma parte da lei de Deus falando sobre as penalidades. O que é que se fazia se alguém fosse pego, né, em determinada situação? 40 chicotadas. É o açoite que provavelmente eles receberam. Menos uma. Interessante que, por mais que seja muito estranho para a gente esse tipo de castigo, a gente não pode medir o tempo daquela época para os dias de hoje, não é? Mas mesmo assim, se a gente comparasse o povo de Israel com outras nações, a gente ainda vai perceber um senso de justiça que nenhuma outra tem. Porque essa diz assim, são 40, menos uma. Sabe por quê? Para não correr o risco de você errar a conta e dar 41. Então, por uma margem de segurança, apenas são 40, mas menos uma. Para que se faça a justiça, para que aquele que foi condenado não se sinta injustiçado no sentido de que, olha, a pena foi maior, o remédio, a dosagem do remédio foi maior do que aquele que já havia sido contratado, combinado no código. Eu não estou querendo fazer nenhuma relação com os nossos dias, mas obviamente essas coisas vêm à nossa mente. O objetivo não é esse. O objetivo é só para dizer que esses homens levaram, vamos pensar aqui, 39 chicotadas. Eu nunca levei uma, mas já levei cintura usada. Teve gente que já levou uma mangueirada nas costas. Ou uns galhozinhos, que eu não sei nem qual é o melhor, no lombo do cidadão ou da cidadã. Geralmente o cidadão apanhava mais. Hoje não pode, né? Hoje tocou e o ECA, os meninos com 4 anos já estão com o ECA embaixo do braço. Não é brincadeira não, o negócio, né? Mas antigamente, tem até os memes na internet, né? O pessoal brincava assim, a primeira vara da infância era uma vara mesmo de goiabeira, né? Essa era a primeira vara da infância e da adolescência, né? O ECA era uma sandália havaiana voadora, né? No meio da sua cara, se você não andasse na linha como você deveria. Irmãos, não se compara o que de repente a gente apanhou do pai, ficou de castigo, uma cintura usada, uma chinelada, um tapa, alguma coisa, uma palmada, alguma coisa nesse sentido, como com aquilo que esses homens sofreram. 39 chicotadas. Uma quarentena, provavelmente foi essa a pena que eles receberam.
mas eles se mostram resilientes. Essa é a primeira característica do servo de Deus. Resiliência. Resiliência, irmãos, eu gosto muito de aplicar a seguinte ideia. Resiliência é aquela qualidade da elasticidade de você envergar e não quebrar. Não é? A resiliência é aquela capacidade que você vai ter de recuperação, mesmo diante de uma grande dificuldade que você encontra na sua vida. É a capacidade de lidar com problemas, é a capacidade de lidar com a grande pressão, mas manter o equilíbrio mental. Não ficar desesperado, não travar, não é? Ou não jogar, vamos dizer assim, chutar o pau da barraca, como nós costumamos dizer. Alguns de nós poderíamos, inclusive no lugar deles, dizer assim, mas Senhor, eu estou aqui servindo ao Senhor, com que injustiça é essa? Como é que o Senhor permite que esses homens, não é, peguem a gente, prendam a gente, nos dê 39 chibatadas nas costas? Que Deus justo é esse? Na sociedade do direito hoje, na sociedade em que nós queremos ser os reis, os senhores absolutos, rapidamente nós começamos inclusive a questionar o próprio Deus, o Senhor dos senhores. Eu lembro muito quando a gente começa a questionar a Deus, para mim um grande exemplo é do apóstolo Paulo, mais uma vez, que tinha um espinho na carne. Não me pergunte qual é o espinho na carne, é irrelevante. O relevante para nós é que esse espinho levava a ele sofrimento, vergonha e dor. O outro dado relevante é que ele pediu ao Senhor que fosse liberto daquele espinho da carne. E a palavra de Deus para ele foi não. Para que ele chegasse à conclusão, a tua graça me basta. A tua graça é suficiente. Para que eu não me ensoberbeça. Para que a minha vaidade não prevaleça. Para que eu sempre saiba qual é o meu lugar na minha relação com Deus. Ele é o oleiro. Nós somos o vaso. Nós não determinamos, nós não mandamos, nós não somos o oleiro. A nossa fé vai ser provada, meus amados irmãos. Nós vamos passar perrengue, nós vamos passar dificuldades, nós vamos sofrer. Mas uma das grandes características do cristão é a resiliência, é a capacidade de enfrentar essas dificuldades. Eu não conheço profundamente a vida dos irmãos, mas é possível que você que está me ouvindo agora, aqui ou em casa, esteja nesse exato momento passando por um grande problema na sua vida. Por uma situação adversa muito grande. Na minha família hoje nós vivenciamos uma experiência de provação muito grande. O que é que nós precisamos entender e compreender nesse instante? Que Deus está presente no barco, que depois da tempestade vem a bonança. Nós envergamos, mas nós não quebramos, porque nós servimos a um Deus que é o Senhor de todas as coisas. E nós agimos embaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós. Ele é o soberano, Ele é o poderoso. Então, meus amados irmãos, eles apanharam, mas não perderam a fé. Eles foram maltratados, mas não abandonaram a fé. Em alguns momentos a gente se entristece. O próprio apóstolo Pedro, num dado momento da sua vida, teve medo e negou ao Senhor Jesus. São os percalços do caminho. Mas em linhas gerais, essa característica precisa ser cultivada na nossa vida. A resiliência. A capacidade de envergar e não quebrar. A capacidade de enfrentar os problemas. Um outro ponto que sempre me chama a atenção nesse texto, já preguei várias vezes nesse texto, e é outra característica que eu destaco aqui, a respeito dos servos de Deus, das servas de Deus, seja no contexto missionário, no contexto de avanço missionário, seja no contexto do cotidiano, do dia a dia. Nós somos alegres, nós somos bem-aventurados. A alegria do Senhor é uma força que existe atuando no nosso coração. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque, meus amados irmãos, a alegria é um antídoto fantástico, impressionante para as agruras e para os problemas dessa vida. Sabia disso?
quanto mais alegres nós somos. Não estou falando da alegria superficial, estou falando da alegria, da satisfação mesmo. Olha, eles levaram essas chibatadas aqui, eles foram açoitados, eles foram ameaçados. Gamaliel dá o seu parecer. Não vamos destruí-los. Verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus. E o que eles fizeram? Soltaram aqueles homens. E nós não vamos encontrar aqui homens murmurando. Nós não vamos encontrar aqui homens achando que Deus foi injusto. Nós não vamos encontrar homens aqui parecendo bebês chorões, com mimimi, querendo sempre a satisfação pessoal em primeiro lugar. Não. Nós vamos encontrar aqui algo impressionante, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio alegres, felizes. Irmãos, como é que você se regozija? Permita aqui pensar aqui na metáfora do futebol que atinge muitos brasileiros. Final do campeonato, seu time lá jogando, não é? Vamos pensar aqui em Alagoas, um CSA e CRB. Eu torcendo para o CRB, Maurício torcendo para o CSA. O jogo está empate, quem fizer um gol ganha. Aí você imagina aí nos 45 minutos do segundo tempo, o CSA faz um gol. Maurício vai ficar abatido, triste. Não. Quando o time que você gosta faz o gol, como é que a gente se alegra? É grita, pula. Eu já até contei da minha experiência, né, no Rei Pelé, que um cara me abraçou, né, que eu nem conhecia. A pessoa fica feliz. Eu lembro de um jogo que eu fui, eu nunca esqueço, há muito tempo, adolescente ainda, né? O cara assistia um jogo do CRB com um radinho de pilha aqui, com um galo de verdade, na mão. Não é? Já me chamou, hoje eu acho que nem podia mais, antigamente podia. E o time perde, leva um gol, ele joga o galo para lá, pega um rádio, joga no campo, pilha para tudo que é lado, revoltado, pega a sandália, jogou as duas sandálias. O cara fanático mesmo. E aí xinga jogador e o time não presta e tem que demitir o técnico, acabou tudo, de repente o time faz o gol, aí ele se abraça, é o melhor time do mundo, que maravilha, o técnico presta, esse é o grande jogador. Essa é a vida de quem torce fanaticamente para isso. Na hora não presta, na outra hora aí eu já tinha perdido o rádio, já tinha perdido as duas chinelas lá, o galo, não sei nem mais onde é que estava. Coitado, não podia nem mais se alegrar com tudo que tem, voltou para casa descalço. Como é que você se regozija? Com aquela boa notícia que você recebeu. Então eu não imagino que esses homens se regozijando assim, voltando para casa, tudo cabisbaixo, tudo entristecido, como às vezes a gente canta, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, dormindo na hora de um cântico alegre. Nós somos esquisitos em algumas coisas. Eu não imagino esses homens assim. Eu imagino esses homens saindo de lá, pulando, gritando, louvando a Deus, felizes da vida. Eles não estavam gritando gol, não. Eles estavam felizes da vida. Um problema é, eles estavam felizes porque eles conseguiram passar na prova que eles queriam, ser aprovados no Enem. Eles estavam felizes porque passaram no concurso. Eles estavam felizes porque aquela entrevista de emprego deu positiva. Eles estavam felizes porque o diagnóstico da doença que eles tinham foi agora, olha, você está curado. Eles estavam felizes porque o time deles, o time lá de Jerusalém, fez um gol. Não, eles estavam felizes porque eles levavam 39 chibatadas nas costas. Esse é o cristianismo. Se você não conhecia, bem-vindo. Estou lhe apresentando agora a capacidade de se alegrar mesmo diante das dificuldades. Mateus capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós, pelo nome do Senhor Jesus, porque eles dizem claramente aqui, eles estavam felizes, eles estavam alegres, porque eles foram encontrados dignos de estarem sofrendo por esse nome. Que nome é esse? O nome do Senhor Jesus. Quantos de nós atinge esse nível de vida cristã? Será que essa é a realidade da nossa vida? Como é que
Pastor, como é que esses missionários aguentam? Como é que o apóstolo Paulo aguentava? Como é que Simon tu aguentou? Esses homens, essas mulheres aguentam, meus amados irmãos, e aguentaram, porque elas tinham a plena consciência de que era um grande privilégio sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Elas conseguiam transformar o sofrimento em alegria. Entre aspas, aqui está a mágica. Não é mágica, mas aqui está o ponto. Você consegue transformar o seu sofrimento em alegria? Eu fecho a minha fala. Porque esses homens levaram a Pisa, foram ameaçados, saíram pulando, felizes da vida, cantando, louvando a Deus, alegres, ou seja, envergaram e não quebraram. Além disso, ficaram alegres. E o que é que eles fizeram? Versículo 42, pararam. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Não. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O verdadeiro cristão não abandona a sua missão um único dia. Seja o tempo que for, chuva, sol, tempestade, neve, frio, calor, seja a perseguição que for. Lembro mais uma vez aqui, estou tentando sempre fazer esse link com a mensagem do Jorge domingo passado. A gente vê o apóstolo Paulo sendo preso. É mais ou menos assim, eu estou caindo, eu estou morrendo, mas eu estou falando, eu estou pregando. Isso literalmente é o que é cair de pé. Está preso, tá beleza, eu estou preso, mas estou pregando o evangelho. Olha, você vai ser açoitado, tudo bem, pode me açoitar, mas eu estou pregando o evangelho. Olha, acabou o emprego, não tem mais emprego, tá bom, não tem mais emprego, não, eu estou pregando o evangelho. Eita, agora tem emprego, você está rico, estou rico, beleza, eu estou pregando o evangelho. Em Maceió, em Alagoas, no Nordeste, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, aonde Deus nos colocar, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação para o mundo. Deus lhe deu uma profissão, meu irmão. Deus lhe deu um trabalho. No seu trabalho você fala do amor de Cristo. Nós precisamos ter essa sabedoria, nós precisamos ter esse envolvimento. Nós precisamos cumprir essa missão a tempo e a fora de tempo. Todos os dias, todos os momentos. No templo, de casa em casa, na feira, sei lá, onde é que você anda? Por onde é que você anda? Por onde você andar? Seja luz, seja um missionário, fale do amor de Cristo. Não se intimide com as perseguições. Obviamente seja sábio. Obviamente seja sábio. Tenha a palavra certa, ore ao Senhor. Deus vai lhe dar a palavra certa, na hora certa, da forma correta e da forma certa. É preciso a gente estar em sintonia com o nosso Deus, em oração. O texto da pastoral do boletim dessa semana é isso, nós somos missionários. Teve um momento o Senhor Jesus percorrendo aquelas cidades, curando, ensinando, estava exausto. Inclusive sofria com o sofrimento das pessoas. Ele diz, elas são ovelhas que não têm pastor. E aí ele diz, olha, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Eu e você. Você é um trabalhador. Existem aqueles que trabalham na linha de frente. Existem aqueles que vão para os lugares mais inóspitos. Existem outros que ficam, mas todos nós precisamos nos envolver na proclamação do Evangelho, na obra missionária, na expansão do reino de Deus. Com resiliência, com alegria e cumprindo fielmente a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.